Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Thiago Ribeiro. Seja bem-vindo à RVcast, o podcast da RV Construções e Perícias. Eu sou o engenheiro Thiago e quem está aqui comigo, como sempre, é o Igor e também temos uma convidada. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Igor, sou engenheiro civil da RV Construções e Perícias. Seja bem-vindo ao 19º episódio da RVcast, onde nós falaremos tudo sobre o concreto e também o que ainda não te disseram sobre ele. Para isso, nós convidamos a Adelma, que é gerente de uma das maiores concreteiras aqui da Baixada Santista. Já já ela se apresenta. E eu preciso informar que hoje, agora, a gente está aqui na concreteira, então vai ter barulho de bomba, vai ter barulho de caminhão, vai ter barulho de trovão também, porque está chovendo. Então, não se preocupem, é assim mesmo, vai ser no natural mesmo, sem forçação de barra e uma conversa natural como vocês já estão acostumados. Então, primeiramente, muito obrigado, Adelma, por ter aceitado este convite aqui para participar do RVcast. É uma honra estar aqui conversando com você. Então, por gentileza, se apresente aí aos nossos ouvintes. Olá, tudo bem, meninos? Obrigada, que responsabilidade, hein? Tudo sobre concreto. Eu vou tentar, mas vamos lá. Como a gente não é bem ensinado, a gente chama você aqui para falar sobre concreto. Vou tentar corresponder aí. Mas vamos lá. Como já foi falado, meu nome é Adelma, somos companheiros de profissão, né? Sou engenheira civil, também já estou com MBA em gerenciamento de obras. Comecei na engenharia civil, primeiramente pela assistência técnica, manutenção pós-obra. Após isso, passei cerca de 7 anos no canteiro de obra e, recentemente, cerca de 3 anos, estou trabalhando diretamente com concreto. Então, você começou primeiro na assistência técnica e depois foi para a obra. Como é essa experiência de começar primeiro na assistência técnica? Porque eu acredito que para você ser um bom profissional nessa parte ali do pós-obra, você tem que ter uma experiência em obra. Aí, como você fez ao contrário, como foi essa experiência aí? Traumática, mas estou viva. Então, para mim foi um caso atípico, né? Na verdade, eu vou contar um pouquinho como eu consegui esse feito. Eu estava entrando na faculdade de engenharia civil, e na minha faculdade já tinha especialização, né? Então, Adelma, você estava contando aqui no off, e eu acho que seria interessante o pessoal saber também como você conseguiu essa vaga aí para trabalhar na assistência técnica aí no pós-obra. Você pode contar um pouco aí pra gente? Posso, não era para contar, mas vamos lá. Na minha faculdade, eu pegava uma disciplina, a única disciplina no sábado, né? E no sábado lá também funcionava um núcleo de pós-graduação. Eu descobri, na verdade, um colega meu me mostrou um rapaz que era coordenador de assistência técnica pós-obra, né, de uma construtora. E aí eu comecei a seguir o cara. Virei quase uma maníaca psicopata, descobri onde ele estacionava o carro, o horário que ele chegava e não tinha, eu era uma pessoa que eu não tinha conhecimento, fui fazer engenharia porque sempre me interessei, mas não tinha ninguém que me apoiasse, né? De repente um QI, né? E eu fui atrás. Eu acho que a gente tem que correr, quando a gente quer alguma coisa a gente tem que batalhar. Eu fui falar com ele, de início a negativa foi forte, que ele me falou que precisava de um estagiário, mas era lá para o 5º ou 6º período, eu ainda estava no 1º. Então, alguém que já tivesse noção de obra, né, para que conseguisse de imediato fazer vistoria ou acompanhar a vistoria em apartamento para entregar os imóveis para cliente, que conseguisse atender o cliente através da solicitação e até seu apartamento, identificasse se o problema de fato era por vício construtivo ou se houve interferência do cliente, enfim, e eu não atendia nenhum dos pré-requisitos, mas eu tinha persistência. Então, pela persistência, foi aberta uma vaga lá na empresa, né, uma vaga para estagiário, e ele só me disse o seguinte, ele só me disse que ia me colocar na seleção, mas deixava claro que ele não ia ter nenhuma interferência.
só mesmo ia me dar oportunidade. E pela grata surpresa dele, depois que terminou todo o processo, quem estava lá diante dele, a Delma. E aí, e foi legal trabalhar na assistência técnica? Foi traumático. Porque imagine vocês, eu não tinha noção do que da construção, né? E imagine que quem recebe um apartamento, né, ou quem compra um imóvel, ele não quer problema. Mas como assim experiência traumática? Explica um pouquinho aí pra gente. Foi muito ruim mesmo? Não. Foi muito bom porque a gente realmente, de fato, foi uma grande experiência para mim. Mas confesso que já fiquei refém, presa num quarto, porque a gente foi visitar um cliente, onde ele abriu uma solicitação, né, via 0800, que como era o processo de assistência técnica, né, pós-obra. O cliente ligava para o 0800 da construtora, informava que estava com um problema e abria um chamado. Então a gente ia visitar o cliente, verificava se era conforme ou não conforme e fazia a tratativa. Se o problema fosse advindo de processo construtivo, fosse uma falha construtiva, a gente executava. Porém, se o cliente teve uma interferência, ou seja, se ele fez alguma modificação, se ele trocou um piso, um exemplo, se ele de repente mexeu na parte elétrica, então ele acaba perdendo essas garantias, mas vai fazer o cliente entender. Então foi nesse caso aí que eu fiz a tratativa, verifiquei, realmente a cliente havia interferido no apartamento, perdendo a sua garantia, e ela não aceitou. Então, o que ela fez, a gente estava, na verdade, foi a suíte, né? A gente tinha, o caso se referia ao banheiro suíte, e aí quando a gente fez a negação para a cliente, ela simplesmente trancou o quarto e disse que a gente só iria sair dali se resolvesse o problema dela. E você resolveram? Não resolvemos, né? Eu estava com o telefone, informei de imediato ao escritório, que entrou em contato com o marido dela e ele foi o nosso salvador. Teve a graça de abrir a porta e deixou nós sairmos do apartamento. Caraca. E hoje em dia, né? Isso aí foi todas experiências passadas. Hoje, como nós vamos falar sobre concreto, qual que é a sua experiência hoje, então, em relação ao concreto, para a gente conseguir falar todos esses assuntos que nós vamos falar hoje aqui sobre concreto, falar sobre ele, falar sobre mitos e verdades sobre o concreto, enfim. Qual é a sua experiência nesta área de concretagem? Então, meninos, eu confesso que eu achava que sabia o que era concreto, né? Então, passando a experiência traumática da assistência técnica, diga-se de passagem, trabalhei no canteiro de obra, então era aquela que cuidava das programações, das concretagens, solicitava a própria concreteira e era o inferno das concreteiras, né? Eu queria o concreto na obra, não queria atraso, eu queria no tempo certo. Fazia as devidas conferências, né? Acompanhava lá o moldador no recebimento do slump, conferência de slump, que é algo que a gente vai tratar mais à frente, via a questão de traço, se estava correto, enfim. Só que para mim, de uma forma mais leiga, para mim o concreto era cimento, água e agregado. Então eu não sabia de fato o que era concreto, o que antecedia, os procedimentos que ocorrem antes para que de fato seja gerado o concreto. Então, já que você falou sobre você não entendia o que é o concreto, agora explique pra gente o que é esse famoso concreto, então. Porque também a gente acha que sabe o que é concreto, né? Acho que todo mundo que está ouvindo também acha que é concreto. Bora descobrir se a gente sabe mesmo. Então, vamos lá. Então, assim, de uma forma bem simples, né? Com concreto é isso mesmo que de forma leiga a gente entende. Concreto é uma mistura do agregado, né? Que é o agregado miúdo com o agregado graúdo. No caso, graúdo as britas, miúdo a areia, cimento, água e um aditivo que geralmente é o polifuncional. Tem vários outros aditivos? Tem sim, mas aí a gente já está tratando de concretos especiais
que mais para frente a gente vai falar sobre isso. O que de fato eu não sabia são os procedimentos para a execução de um bom concreto, ou seja, os controles que devemos ter para garantir que o concreto atinja a sua resistência, que atenda a necessidade da obra. Entendi. Você falou, eu achei interessante, aditivo polifuncional, foi isso que você falou? Esse aditivo é mais para quê? Para garantir uma trabalhabilidade do concreto? É mais para quê esse aditivo? Perfeitamente. O aditivo polifuncional, ele nada mais é do que... Ele é um aditivo que, ele, além de garantir, dar uma boa trabalhabilidade ao concreto, ele também reduz um pouco da água, né? O que a gente chama de água de emassamento do concreto, ou seja, aquela água que é adicionada no concreto para fazer a mistura. Com o aditivo, reduz um pouco do consumo de água para otimizar o traço, ou seja, para dar uma melhor qualidade ao concreto. Entendi. E vocês, em toda a concretagem aqui que vocês tiram aqui da concreteira, vocês adicionam esse polifuncional? Sim. Não existe concreto usinado sem a adição do aditivo. Entendi. É somente este aditivo ou existem mais aditivos? Existem outros aditivos, sim, dependendo da característica e da finalidade do concreto, né? O aditivo polifuncional ele está presente em todo o concreto. A gente não produz concreto sem esse aditivo, mas a gente tem outros tipos de aditivo, por exemplo, tem um aditivo estabilizador que o que é que o estabilizador faz? Ele retarda o processo de endurecimento do concreto. Então, quando eu uso esse estabilizador, quando eu tenho obras de longa distância, certo? Que eu sei que o concreto ele não vai ser descarregado no tempo máximo de 2h30, que é dentro do concreto usinado, a gente considera por norma, né? Isso é baseado todo no processo normativo, que o tempo de carregamento e descarregamento, tempo de carregamento do concreto no nosso ponto de carga dentro dos caminhões betoneiras, até a chegada e descarregamento na obra, ele não pode ultrapassar o tempo de 2h30, certo? Eu estou falando 2h30 sem a adição desse aditivo especial. No caso, se você coloca o estabilizador, você vai ganhar mais tempo. E quanto tempo? Depende da quantidade e da finalidade. Se, por exemplo, então, o caminhão sai da concreteira, só que ele pega um trânsito na Avenida Paulista, um trânsito de sexta-feira, 6 horas da tarde, pegou um trânsito, chegou na obra, passou as 2h30. O que é feito nesse caso? Bom, o correto é a obra não descarregar, certo? Mas todos nós somos precavidos, por mais que o concreto, a gente não coloca o estabilizador, só que o motorista ele anda, o motorista ele leva a quantidade necessária, caso seja necessária a utilização, ele leva com ele, e como você falou, eu peguei um trânsito, de repente a gente não tem previsão, a gente informa ao cliente e a gente autoriza o motorista a colocar o produto dentro do caminhão. O importante é que o produto ele deva ser colocado dentro do limite do tempo. Eu não posso colocar o produto após o vencimento do concreto, porque não vai dar resultado, tá bom? Então tem um tempo assim, tipo, você falou que é 2h30, né? Então, com 2 horas, eu sei que não vou chegar, então já vou colocar o aditivo aqui. É assim? O ideal é ser colocado antes. Mas o mais importante é você não colocar esse aditivo após as 2h30. Sim, entendi. Entendi. Então, como nós falamos sobre o concreto, só explicando aqui mais para o pessoal a diferença que há entre o concreto e o concreto armado, né? Porque não é a mesma coisa. Tem um negocinho a mais que a gente coloca no concreto para que ele possa virar um concreto armado. Você poderia explicar para a gente, por gentileza? Bom, essa está quase que na testa, mas vamos lá. O concreto a gente sabe que é uma mistura, né? Como eu já falei, é uma mistura simples que pega na sua composição areia, cimento, brita, água e aditivo. E o concreto armado nada mais é que uma estrutura de concreto que possui isso conceitualmente falando, né,
que possui no seu interior armações feitas de aço. Então, é como se o aço ele fosse o esqueleto e o concreto fosse a pele, o tecido, né, os músculos que revestem esse esqueleto. Entendi. É que o concreto armado já é a estrutura, né? Já é diferente. Perfeito. Então, eu poderia falar que o concreto é a mistura dos agregados, miúdos e graúdos, que é areia e brita, com aglomerante, cimento e a água, né, para fazer tudo isso, a misturar tudo isso, e o concreto armado vai ser a mistura disso mais o aço. Perfeito. Agora a gente vai chegar na parte do... É interessante, né, que a gente já viu, essa semana mesmo a gente viu o pessoal se confundindo entre argamassa e concreto, né, o pessoal se confunde muito. Eu queria saber de você, qual é a diferença de concreto e argamassa? Opa, essa tá na cara, hein? Essa tá na cara, tá bem simples, foi fácil. Agradeço aí pela pergunta. Olha, tá bem simples para você que é uma mestre em concreto. Para as pessoas agora vai ficar fácil, vai ficar na testa agora. Não vai não. Tá fácil essa, vamos lá. O concreto, ele leva um agregado graúdo, né? Tem a brita, então já a argamassa em si, a principal diferença é que o concreto ele leva um agregado graúdo, seja brita 0, brita 1, depende da granulometria, né? E já a argamassa, a sua composição é com agregado miúdo, né? Areias. Teve uma vez que a gente estava numa reforma, aí a gente estava perguntando pro pedreiro o que é que ele tinha colocado lá, né? Se era argamassa. Aí ele falou não, que era só cimento e água e areia. Cimento e areia. Cimento e areia. A gente falou, é argamassa? Não, só cimento e areia. Tá. Não vou dizer que ele não esteja dentro da verdade dele. Ele só não entendia o conceito de argamassa. Mas outro conceito mais técnico, né, diferença é que o concreto, ele pode compor um elemento estrutural, né? Já a argamassa não. Você nunca viu ninguém fazer viga, laje, pilar com argamassa. Se fizer, passa longe. Passa longe e denuncia. O único elemento estrutural assim que eu de cabeça que eu lembre que vai argamassa é a estaca raiz, né? Um tipo de estaca que ela não é concretada, ela é argamassada. E você falou aí muito bem sobre os tipos de brita, né? Brita 0, brita 1, brita 2. Como é que a gente decide qual brita utilizar nesses casos para fazer o concreto, né? Qual o agregado graúdo, né? Que é a brita que a gente coloca? Bom, vai depender vai depender da finalidade para que esse concreto, onde vai ser a aplicação, né? Então, se você vai fazer um concreto bombeável, né? Então, o concreto bombeável, ele é mais fluido, né? Volto a falar mais um ponto do exame que a gente vai falar posteriormente. Então, o concreto bombeável, ele é composto da brita 0 e a brita 1, certo? Se você não vai ser bombeável, você pode fazer somente com brita 1, tá bom? Entendi. Então, e como é que deve ser feita essa mistura aí dos agregados no concreto? Tá, a mistura, ela tem que ser uma perfeita homogeneização entre as partes, porque o que acontece é o seguinte, o cimento, eu vou falar um pouco agora do concreto usinado, que é a minha área de atuação. O cimento, por exemplo, ele não pode... Quando a gente coloca o caminhão no ponto de carga, o cimento ele não pode cair primeiro, porque é um material muito fino e ele vai tender a grudar nas facas do balão. Então, primeiro a gente vai adicionar cerca de 80% da água do traço, certo? Essa água, quando eu falo a você cerca de 80% da água do traço, não significa dizer que, um exemplo, vá de maneira bem aleatória. Então o traço é 1.000 litros, então você vai colocar aí 800 litros d'água dentro do balão. Não é isso, tá? Porque a água do traço é uma coisa, a água que vai ser adicionada é outra, porque tem as correções, né? Você sabe que o agregado miúdo, né, as areias, ela tem um teor de umidade. E esse teor de umidade, ele tem que ser, a água que está presente no agregado miúdo, né, no caso as areias, ela tem que ser descontada da água do traço. Mas, Adelma, como é que eu vou? Já estou eu entrevistada, entrevistadora? Vamos lá.
como é que eu vou saber a quantidade de água que está presente na areia? Tem que fazer ensaio, né? Olha, bom, vamos fazer o ensaio, né? Nosso ensaio, a gente utiliza aqui o frasco Chapman, né? Onde a gente faz o ensaio e o valor de umidade ela sai em porcentagem e essa porcentagem por exemplo, se deu 5% de umidade, esse 5% é 5% da água que vai sair do traço. Entendi. Em relação ao armazenamento do agregado, como é que vocês fazem? Porque não pode pegar chuva, né? Que aí vai ser uma porcentagem muito grande. Não, pode sim, pode pegar chuva. Então, assim, aqui o armazenamento a gente disponibiliza em baias, tá? Essas baias, elas estão a céu aberto, elas são devidamente separadas, que o agregado eles não podem ser misturado, né, a não ser dentro do balão, porque daí você não vai saber a quantidade correta. Mas em tempo muito chuvoso, a umidade está quase 100%, vamos colocar assim. E aí a gente dá um corte de água aí de cerca de 50% do volume. É tudo automatizado, né? É tudo automatizado. Então a gente reduz grotescamente a quantidade de água para evitar que o concreto saia com falha, né? Então, em resumo, a gente primeiro tem que adicionar a água dentro do balão, né? Por que eu não posso adicionar o cimento primeiro, né? Como eu já havia falado. Porque o cimento, são partículas finas, ele vai ficar grudado nas facas, ou seja, então o seu concreto, ele pode não dar a resistência solicitada. Porque o cimento ele vai estar preso nas facas, você não vai conseguir fazer uma manejação correta e, consequentemente, pode vir dar baixa resistência. Então, você coloca água, brita, areia, cimento e o aditivo. Até porque se a gente colocar areia primeiro, vai grudar tudo lá dentro, né? Sempre primeiro a água. E esse controle que é feito muito bem numa usina, numa concreteira, será que é feito lá na obra? E aí eu queria que você falasse um pouquinho da diferença entre esse concreto usinado e o concreto misturado lá na obra, né? O concreto manual, seja na própria betoneira que eles fazem lá ou até mesmo, né, no chão, né? Que eles fazem a maceira lá e misturam manualmente o concreto lá na obra. Bom, acho que tem uma diferença sim. Acho que não sou eu aqui que estou vendendo meu produto, tá? Mas a qualidade do produto eu acho que seja a principal diferença, né? Porque assim... Porque na obra eu nunca vi alguém olhando o teor de umidade do agregado. Fazendo ensaio de laboratório com areia, que o cachorro e o gato mijam. É verdade, olha lá, hein? Os nossos traços são feitos por especialista, né? Na verdade, não só os nossos, qualquer traço de uma concreteira. Então, alguém que fez estudo sabe a dosagem correta, a quantidade de cimento, a quantidade de areia, a quantidade de água, roda esse traço, faz ensaios, né? 28 dias, faz o rompimento e diz ok. Então, o meu traço, vamos dar um exemplo, o meu traço, 30 MPa, ao final dos 28 dias, vai dar 30 MPa. Então, é um traço que foi feito, testado e aprovado, para depois ir para o mercado, tá bom? E o traço manual é daquele jeito, né? Uns pecam pela falta, outros pecam pelo excesso, e depois são coisas que de fato não se dá para controlar. Beleza. Você acabou de falar de excesso e tal, e também falou de água. Eu queria saber qual é a quantidade de água que eu devo colocar no concreto ali. A água pra gente, a água tanto é boa como às vezes dá um trabalhinho pra gente em obra. Porque o pedreiro que vai executar a obra, né? Se for uma obra principalmente de pequeno porte, ele quer aquele concreto molinho. O pedreiro ele quer facilidade. Sempre eles querem. Ele quer água no concreto. Não, adiciona água. E não é bem assim. Então, assim, de forma generalizada, a quantidade de água adicionada vai depender, por exemplo, quando a gente fala aqui do concreto usinado, a quantidade de água depende também do teor da umidade do agregado, certo? E o slump. Mas quando a gente fala de slump, que é trabalhabilidade do concreto,
tem um fator de correção, água-cimento. Então, você imagina o seguinte, concreto é água-cimento, o fator de correção dele. Então, se você adiciona água, você tem que corrigir com cimento. E na obra, Adelma, dá para fazer isso? No concreto de nada, não dá. Primeiro que o cliente, ele não pode, ele não tem autorização de chegar e colar. Então, eu coloquei água, agora vou adicionar 2 sacos de cimento aqui dentro dessa betoneira. Não pode, certo? Tem que seguir no caso do concreto de nada, tem que seguir o que a nota manda. Se você, na nota do nosso concreto, vai estar lá, adicionar, um exemplo, X litro de água. Então, até aquela quantidade de água, o cliente pode adicionar dentro do caminhão. Após isso, não. E de forma, saindo um pouco do concreto usinado, né? Em média, de acordo com a composição, isso já não sei fonte, tá, gente? É mais experiência mesmo da época de obra. De acordo com a composição química do cimento, ele necessita cerca de 25% de água em relação ao seu peso. De forma grotesca, sem estudos. Quer dizer o quê? Eu tenho 1.000 quilos de cimento, então, teoricamente tinha que adicionar 250 litros de água para que o cimento, o que a gente chama de calor de hidratação, que o cimento reaja com a água e para gerar uma massa homogênea e posteriormente dar a pega, certo? É que a água é um ponto fundamental, né? Porque se falta água ali no concreto, a gente perde resistência. Se tem muita água, aquela água que está a mais, ela vai evaporar e vai ficar poros ali no concreto. Ou seja, a gente tem 2 questões ali que tem que ser a dosagem exata, né? Então, a água é um ponto fundamental aí. Você citou bem sobre relação água-cimento, né? E o que acontece que a gente estava falando agora há pouco, do pessoal misturando o concreto na mão, né? Lá no chão. E aí, muita gente utiliza mangueira para poder colocar a água nesse concreto, para misturar água nesse concreto. Só que com a mangueira, o que vai acontecer? Eles não vão saber a quantidade de água que vão estar sendo colocadas ali, né? Então, o certo é sempre jogar em baldes, né? Fazer a mistura em baldes até para fazer essa relação água-cimento. Existe uma norma que é uma norma bem bonitinha para a gente, a norma 12655, que é a norma de concreto, que ela apresenta a relação água e cimento de acordo com a classe de agressividade ambiental, né? Aí tem a 1, 2, 3, 4 e tal. E ali ela fala que o mínimo, né, que a gente tem que chegar é 0,65. É o máximo, né? É o máximo. Então aí a relação água e cimento máximo que ela apresenta é 0,65, isso para a classe 1. Aí isso vai variando de acordo com o nível de classe ambiental. Mas isso é importante o pessoal saber que existe sim a relação água e cimento é correto para cada ambiente e para cada concreto, porque tem gente que não liga para isso, né? Tem gente que só vai colocando na mangueira e não liga para nada. Então, só complementando, né? Porque nós vamos ter uma outra RVcast, um outro podcast falando só sobre patologias provenientes das estruturas de concreto, né? Mas só complementando, isso na prática, aqui como nós estamos na Baixada Santista, classe de agressividade ambiental igual a 3, a relação água-cimento deve ser de 0,55. Isso na prática, o que significa para você que está ouvindo? É uma relação simples aí de 27 litros de água para cada saco de cimento. É claro que nós não vamos entrar naquele mérito de umidade da areia, né, como a Adelma falou, sobre ensaio de laboratório para ver a umidade da areia, mas enfim. O que eu queria falar agora é sobre o slump, porque a gente está falando de água, e o que seria esse slump e o que a água influencia no slump? Bom, quanto maior a quantidade de água, maior o slump. O que é o slump? Slump nada mais é do que a trabalhabilidade do concreto, ou seja, a sua fluidez. Então, quanto maior o slump, maior vai ser o consumo de cimento, né? Então, quando você chega na obra, o cliente compra um concreto com determinado slump e ele coloca a água acima do traço, né? Acima do
do que está permitido ele adicionar, então ele está interferindo diretamente na resistência do concreto, porque essa adição de água ela não foi corrigida com o cimento. E é interessante também falar que a gente está falando muito do acréscimo de água, da falta de água, mas também é outro fator importante que é o excesso de cimento também, né? Se a gente colocar muito cimento, a gente vai ter um calor de hidratação muito grande ali e isso vai prejudicar o concreto, que vai aparecer aquelas fissuras ali mapeadas e tal. Ou seja, a gente tem que ter uma observação na água e também no cimento, né? Igual você falou, se aumentou ali a água, também tem que aumentar o cimento, tem que ter esse equilíbrio. Então a gente tem que prestar atenção nesses dois aí. É uma parte muito importante para garantir isso, é garantir o traço, né? Fazendo uma correlação aqui bem básica, né? Claro que não é exato, mas o traço que a gente faz na obra, por exemplo, de 1 para 2 para 3, representa aí mais ou menos um FCK, que a gente já vai falar daqui a pouco aí, de 25 MPa. Então isso significa que a gente tem que colocar uma parte de cimento para 2 de areia e 3 de brita. Então a gente garantindo isso e garantindo também a relação água-cimento, a gente vai garantir aí que o cimento fique na quantidade exata, a água fique na quantidade exata, assim como o agregado miúdo, a areia, e o agregado graúdo, a brita. Né? Mas você falou sobre a relação água-cimento, sobre slump também. Então, como é que eu garanto? Tem como garantir isso? Um slump ao mesmo tempo a relação água e cimento adequada ali? Como é que a gente pode fazer isso? Fale um pouco aí sobre. Tem sim. O concreto dosado na obra, né? É diferente do concreto usinado. Aqui a gente não tem 1, 2 para 3, não tem 2, 3 para 5, não temos, né? Porque nosso concreto, ele é por peso. Então, a gente considera para um traço, é considerado 1.000 quilos, tá? 1.000 quilos de todo o material, né? Dependendo da resistência, aí quem manda na resistência, principalmente é o cimento. Né? Quanto maior o consumo de cimento, mais resistente é o concreto. Claro que o agregado, por exemplo, ele também contribui, ele vai influenciar para a resistência, né? Por exemplo, se eu tiver um 30 MPa com brita 1, a quantidade de cimento pode ter certeza que é menor do que um 30 com brita 0 e 1, e consequentemente a quantidade de cimento que vai num 30 brita 0 e 1 é menor do que um 30 brita 0. Por quê? Porque o agregado contribui para a resistência. Se o agregado tem uma resistência menor, essa correção vai ter que ser feita no cimento. Entendi. E é interessante porque antigamente as pessoas adicionavam o agregado ali só para economizar, para ficar mais econômico o concreto. Aí hoje ele tem um fator importante ali em relação à resistência e tal, isso é importante também falar. E agora, não sei quem fez o roteiro aqui, que tem uma pergunta muito básica. Eu vou perguntar para você qual é a finalidade e por que nem sei qual é essa pergunta. O que é que você quer perguntar? Porque é a finalidade do concreto. Se quiser utilizar, qual a sua... Então, qual é a finalidade do concreto? Não vai me zoar, Adelma, eu que fiz esse roteiro aqui, porque minha mãe vai escutar esse podcast. Então, ela tá escutando concreto, mas ela tá achando que essa mistura, a mistura que a gente tá falando, ela acha que a gente vai colocar no bolo. Então, eu quero saber para onde é utilizado esse concreto e qual que é a sua função também, ou as suas funções, né? Porque não é só uma. Essa pergunta... Tá. Não vou ser idiota. Bom, e finalmente, repetindo aqui, a finalidade do concreto proteção de armadura, serve como elemento estrutural para encher laje, viga, pilar, fazer um piso, enfim. Ou seja, é tudo que você quer construir, né? Você usa o concreto, só não para fazer bolo. Então, nós inicialmente falamos do concreto armado, né? Então, só fazendo uma breve correlação aqui, a função do concreto vai ser resistir aos esforços de compressão, né, Adelma? E o aço ele vai ficar para resistir aos esforços de flexão e tração, certo? Sim.
posteriormente, quanto à questão da resistência à compressão, a gente vai falar, já vi que está no roteiro de vocês, quando vocês me perguntam o que é o FCK. Já que para a gente seguir essa linha, vamos pular um pouquinho, então realmente é isso. O FCK, né, traduzindo, é uma resistência característica do concreto à compressão. Então, outra pergunta bem interessante. Por que o concreto endurece, né? Por que isso ocorre ali, esse processo? Vamos lá, o concreto endurece pela reação química, né? A gente não vai se aprofundar nesse assunto, mas pela reação química do cimento com a água. Então, assim, o que é essa reação que a gente chama de calor de hidratação, né? Então, o concreto ele vai perdendo água, né? E isso vai acontecer no processo de pega. O processo de pega justamente é o ponto do endurecimento do concreto, né? Um termo que é utilizado na construção civil. Resumindo, se não secar, é ruim. Secar muito rápido, né, causa trincas, né, pode comprometer o elemento estrutural. Então, para a gente evitar que ele seque muito rápido, o que é que a gente pode fazer? Bingo, boa pergunta. Então, a gente faz o processo que a gente chama de processo de cura, né? Então, mas, fala em cura, mas você fala o seguinte, mas você me pergunta, então, todos aqueles elementos, né, que estão expostos, né, vamos pensar no caso da laje. A laje é o elemento que a gente que está mais exposto, né, que é diferente do pilar, que está totalmente fechado por forma, né. E o que é esse tal de processo de cura, Adelma? O processo de cura consiste nada mais menos que você umedecer, no caso vamos falar de uma laje, você criar um filme de água, né, em cima da laje, porque o que é que esse filme de água vai fazer? Ele vai evitar que o concreto, que a água que está dentro do concreto, ela evapore de forma rápida, né? Porque não é bom para a peça estrutural que a água ela evapore de forma rápida, porque vai criar trincas, né? Isso vai comprometer a função. Uhum. E todos os elementos, eles precisam ser molhados sempre? Precisam passar por esse processo? Todos os elementos estruturais? Assim como a laje, a viga também precisa ser molhada, o pilar, a sapata, precisam ser molhados constantemente ou não? Não, veja bem, a gente pede para fazer a cura em elementos que estão expostos. Vamos lá, ninguém vai abrir uma viga aqui para molhar, tá? Então, se a viga, no caso o pilar, eles estão fechados, estão devidamente protegidos, então o tempo de reação, né, devidamente protegido pelas formas, né, e isso faz com que o concreto ele acabe perdendo menos água, né, por evaporação. Então quer dizer que uma laje, por exemplo, que ela está mais exposta ali, ela precisa de um processo de cura maior. Isso, molhar. A gente, quanto a essa questão do tempo, quantas vezes por dia você molha a laje, vai depender muito do como é que está a condição do ambiente. Se estiver muito quente. Claro que se estiver chovendo, fica contraditório chovendo e você lá com a mangueirinha, um exemplo, molhando sua laje. Mas assim, por norma, você tem que esse processo de cura, você tem que fazer pelo menos por 7 dias, né? Que é onde está ocorrendo a maior parte de reação do concreto. Na última vez que a gente veio aqui na concreteira, a gente conversou com você me falou pra gente de um caso que estava usando gelo para fazer todo esse processo aí. Você poderia falar só um pouco mais sobre esse caso, que seria interessante? Concreto com gelo. Ah, sim. Não, o concreto com gelo é o seguinte, quando você tem peças enormes, né? Então o gelo é colocado justamente para reduzir o calor de hidratação, né? Do gelo é justamente para reduzir o poder de retração do cimento. Então são peças enormes, né? O tempo de concretagem tende a ser muito grande. Então, assim, por exemplo, um bloco, aí a gente está falando aí de um bloco gigante aí, que vai de 200, 300 metros cúbicos, né? Então, se você pensar aí a gente está falando de um bloco de 200 metros cúbicos, você está falando aí em torno de 25 caminhões. Então, você imagine, o caminhão descarregou o primeiro caminhão até chegar ao 25º, então você tá com vários concretos
com tempos de pega diferentes. Então, o gelo justamente é para isso, é para combater o processo de retração, certo? Para combatendo as fissuras, para que não haja essas fissuras. E detalhe, quando a gente falou da água do concreto, o gelo é água, né? De estado sólido. Todo mundo concorda? Enfim, esse gelo, essa água também é descontada do traço, tá bom? Na hora da pesagem. Sabe o que eu pensava? Que vocês colocavam o gelo em cima concretava e depois colocava o gelo em cima da peça. Não que era que vocês faziam isso no caminhão. Justamente. Né? Na verdade, a gente, quando tem essas concretagens com gelo, a gente contrata empresas que traz o gelo normal, não é nada de 7 cabeças, e é adicionado dentro do balão. Após o caminhão sair do ponto de carga com concreto devidamente misturado, esse gelo é adicionado dentro do balão e segue para a obra. Tudo isso para diminuir o calor de hidratação, a retração do concreto e, consequentemente, as fissuras. Até porque a temperatura mesmo de grandes concretagens, como você disse aí, um bloco de coroamento com mais de 200, 300 metros cúbicos de concreto, a temperatura é muito alta também, Sai fumaça, né? Eu já vi um caso que a pessoa abria a forma e fumaçava, assim, um pouco. Chega a sair fumaça. Então, até para as próprias pessoas que estão trabalhando ali, o gelo também vai ajudar nessa temperatura. O consumo de cimento é altíssimo. É muito alto. Vamos falar agora, então, um pouquinho sobre o FCK, que a gente já falou algumas vezes aqui durante esse podcast, né? O que seria esse famoso FCK que todo mundo ouve falar aí? FCK, traduzindo, é a resistência característica do concreto à compressão. Então, a gente sabe que o concreto ele resiste à compressão, né? E como você citou anteriormente, quando se fala de concreto armado, a armação vem justamente para combater os esforços que o concreto ele não atende, ou seja esforços na tração, na flexão, enfim. Mas vamos falar da resistência à compressão, né? Então, eu tenho uma pergunta exatamente sobre essa. Na verdade, são duas perguntas em uma. Como saber que o concreto ele atingiu o FCK de projeto? Vamos supor que eu pedi um FCK de 25, 30 MPa. Como é que eu vou saber que o concreto atingiu esse FCK? E também, em quanto tempo, né, esse concreto endurece? Em quanto tempo o concreto ele vai ganhar essa resistência? Até os 28 dias. Então, como é que você vai saber se o concreto atingiu a resistência? Somente através de ensaio, certo? Então, o que é que a gente faz aqui? Tanto tem o controle tecnológico da obra, né? Mas nós temos nossos próprios controles, que até mesmo para saber como é que está o comportamento dos nossos traços. Então, o que é que a gente faz? A gente tira uma amostra, tá, desse concreto. O importante ressaltar é que essa amostra não pode ser retirada do início do caminhão, certo? Por norma, você tem que descarregar pelo menos 15% do total do caminhão para retirar essa amostra. Então, aqui a gente faz 3 corpos de provas, certo? Um resultado para 7 dias, que é mais para acompanhamento interno, como nos primeiros 7 dias o concreto tem um poder de reação maior, dependendo, na verdade, essa questão do crescimento da reação em relação a atingir a resistência depende muito do tipo do cimento. Então, tem cimento que a curva de crescimento dele se dá nos primeiros 7 dias. Tem cimento que ele cresce mais do 8º dia adiante, né? Quais são esses cimentos? Que atinge o FCK mais rápido e outro mais lento? Todos atingem o FCK, tá? O importante falar aqui que todos atingem o FCK. Mas, por exemplo, depois vocês podem pesquisar profundamente, uma curva de um cimento que é o CP5, né? Que é um tipo de cimento CP5, areia rápido, ele tende a atingir cerca de 70% nos primeiros 7 dias, certo? Já é diferente, por exemplo, de um CP3, que o ganho de resistência dele vai ser maior dos 14 dias para os 28. Enfim, o que acontece? Por que a gente molda os 7 dias? Porque a gente já tem a curva comportamental desse cimento. Então, um exemplo, se eu espero que um cimento com 7 dias cresça, dou um exemplo bem
bem generalizado. Se eu espero que o cimento cresça em torno de 30%, certo? Se ele não crescer os 30%, ele está indicando uma anormalidade do processo. Então, já é uma lâmpada para acender, certo? Mas, de fato, o concreto ele é muito ingrato, né? A gente tem que ter muito controle, muito cuidado, porque você imagina o seguinte, você vai concretar, você tem um ciclo de obra, que uma obra num ciclo normal de obra, você tem que fazer pelo menos uma laje. Você faz uma laje por semana. E aí você fez a concretagem dos teus pilares no início do mês. Então você imagina, se a obra tiver um ciclo de 3 lajes no mês, você já tem 3 lajes em cima desse pilar, concorda? Então só aos 28 dias você vai ver que aquele concreto que foi colocado naquele pilar não deu resistência, né? Só através do ensaio, não tem como prever se ele ou não. O que você tem que fazer é garantir, ser bem rigoroso no seu controle, garantir todo o processo produtivo de forma que não haja interferência, certo? Para que, de fato, não tenhamos problemas futuros. Então, muito obrigado pela aula aí, né? Agora que você deu sobre resistência do concreto, né? Sobre FCK. E muito obrigado, né? Pela participação, por ter aceitado novamente o nosso convite aqui. Eu acredito que foi muito gratificante para quem estava ouvindo, foi muita informação, né? O pessoal que ficou ouvindo atentamente até o final, eu creio que saiu com um aprendizado muito grande daqui. Eu fiz várias anotações aqui do que você falou já. Porque você realmente é referência no assunto quando se trata de concreto. Então, muito obrigado, Adelma. Obrigada a vocês, obrigada pelo convite. Bom, quem sabe não marcaremos uma outra próxima. E só para recapitular, a gente falou de uma forma superficial, né? Claro que a gente poderia... A gente falou 1 hora de uma forma superficial. Foi. Mas, enfim, não, porque temos vários especialistas aí ouvindo, então, perdão aos especialistas. Se ficou algo a complementar, fica para o próximo podcast. Para os especialistas, nós vamos falar sobre... Outro dia nós vamos falar sobre patologias no concreto armado, nós vamos falar sobre os tipos de cimento, CP1, CP2, CP3, CP4, CP5, enfim. Nós vamos fazer um podcast só sobre isso. Então, gente, esse foi a RVCast, o 19º episódio. Espero que tenha gostado, espero que a gente tenha ajudado a você a entender um pouco mais sobre concreto. Até a próxima, tchau!